Romanos 13, a partir do versículo 11. Eu queria que você percebesse que um pouco antes, esse texto, Paulo está dando algumas orientações à igreja de Roma, alguns direcionamentos à igreja. Paulo está lembrando à igreja a importância de amar ao próximo, e é isso que ele está fazendo nos versículos imediatamente anteriores a esse. Para a garantia de que o amar ao próximo é de verdade cumprimento da lei. Eu não quero falar sobre isso hoje, mas eu queria te lembrar que, assim como o apóstolo Paulo lembrou a igreja de Roma, que se você deve alguma coisa a alguém, que isso seja o amor. O perfeito no Senhor é que a gente nunca deva nada a ninguém, a não ser o amor. Da mesma forma, é verdade, a gente sempre deve algo a alguém. O amor. Lembrar-se disso, lembrar-se do oposto disso, muitas vezes é essencial para a nossa vida. Por isso, já dá um sorrisinho para o seu irmão do lado. Dá aquele sorrisinho para ele assim e fala assim: te amo, meu amigo. A gente precisa se lembrar da importância de que... Gente, você está chegando hoje pela primeira vez, nunca me viu pregar, já vou te pedir perdão, porque você vai falar várias coisas para o seu irmão do lado. Não fica triste comigo, mas você vai falar um monte de coisa para o seu irmão do lado, tá? Não fica magoado comigo, tá bem? Fala, tá bem, amém, amém, isso. Eu não só gosto que você interaja comigo, como você interaja com o seu irmão do lado, então, vamos aqui comigo. Romanos 13, a partir do versículo 11, eu quero ler com vocês esse texto. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Amém? Queridos, eu percebo nesse texto uma lição de sobriedade, uma lição de piedade muito forte num direcionamento para as nossas vidas, para aquilo que eu e você precisamos fazer durante todos os dias das nossas vidas. A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos direciona é a acordar. Eu ouso dizer que o acordar que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não tem a ver com acordar de um sono físico, amém? Não tem a ver com o fato de você estar dormindo e acordar desse sono físico pela manhã quando você acorda. Mas a verdade é que já é hora de acordar, e a hora de acordar presume a hora de entender que é preciso deixar a sua vida de pecado para trás. E é preciso entender que a nossa condição pecaminosa nos cega, não nos deixa entender aquilo que Deus está querendo fazer nas nossas vidas. Existe um sono da morte espiritual que o Senhor nos chama para estarmos despertos disso. É necessário que eu e você percebamos e entendamos a diferença daquilo que a gente tem vivido no Senhor. Eu quero que você perceba que quando nós estamos acordados, fisicamente acordados, tá? A gente faz todas as coisas e a gente discerne todas as coisas. Mas você já viu aquelas pessoas que andam enquanto estão dormindo? Fisicamente, sonâmbulo, você já viu isso? Você já viu aquela pessoa que conversa contigo enquanto está dormindo? Eu sei que tem marido aí que depois que acorda fala assim: não, eu não deixei comprar isso não. Tem certeza que usa essa desculpa. Opa, ou é verdade? Não, com certeza que eu não deixei. Quando a gente está dormindo, a gente é vulnerável, não é verdade? A gente está deitado ali e às vezes a gente não vê o que está acontecendo. Na verdade, a gente nunca vê aquilo que está acontecendo ao nosso redor.
Gente, quando eu bato na cama, eu durmo, eu não vejo mais nada. Eu não vejo nada que está acontecendo dentro de casa. Eu não vejo meu cachorro, o que está fazendo, o que está deixando de fazer. Eu não vejo nada. Não vejo o telefone tocar. Esses dias, o pastor Tiago precisava falar comigo. Eu estava exausta do retorno da viagem. O pastor Tiago mandou uma pessoa bater lá na porta para me acordar, porque nem o telefone eu ouvi. Vulnerável. Nós ficamos vulneráveis quando estamos dormindo. Nós ficamos à mercê de tudo que está acontecendo ao nosso redor quando estamos dormindo. Quando dormimos, deixamos de perceber, deixamos de nos preocupar com a nossa própria situação e deixamos de nos preocupar com as nossas circunstâncias. Afinal, quem nunca teve um dia muito difícil e pensou assim: eu vou chegar em casa para dormir, para ver se esse dia acaba. Verdade é que quando nós dormimos, não estamos atentos às coisas ao nosso redor, não estamos atentos à vida ao nosso redor. E da mesma forma é quando estamos espiritualmente dormindo. Quando não estamos acordados, entendendo a batalha que estamos vivendo, quando não estamos acordados, quando não estamos acordados, deixando de perceber que existe um movimento espiritual ao nosso redor, uma batalha espiritual que deseja nos tragar, nos matar, nos destruir. É para isso que o diabo veio, gente. Quando nós não estamos acordados, percebendo isso, somos alvos extremamente vulneráveis. Por isso, a primeira coisa que o apóstolo Paulo fala à igreja de Roma é: acorda! Acorda, entende o que você está vivendo hoje. Entende que você está vivendo uma nova vida. Entende que você está vivendo uma vida no Senhor. E que não adianta mais ficar dormindo. Não adianta mais deixar a preguiça. Não adianta mais deixar a vontade de fazer a sua vontade. Não adianta mais deixar essas coisas te controlarem, te dominarem. O Senhor, Ele nos chama para que a gente deixe de fazer essa vista grossa para os nossos pecados e achar que não tem nada a ver, e acordar para a realidade que estamos vivendo ao nosso redor. Muitos dos nossos problemas seriam sanados, seriam resolvidos se simplesmente acordássemos e deixássemos de ser alvos vulneráveis para aquele que quer nos destruir. Existem coisas que são muito graves e que eu e você tratamos como nada a ver. Quando eu liderava a juventude na igreja da Zona Sul, eu costumava dizer o seguinte: que tem e nada a ver são dois demônios que você invoca. E nada demais é o primo deles. Gente, pensa uma igreja que ninguém falava para mim que tem. Mas a verdade é que a gente tem a nossa mente dominada pelas nossas próprias vontades e ficamos dormindo de preguiça. Afinal, é muito mais fácil ficar dormindo mesmo, né? É muito mais fácil deixar o dia a dia passar, as nossas dificuldades continuarem a dominar a nossa mente, a nossa vida, e a gente nunca se posicionar. Acordar e ficar vigilante é difícil, gente. Fisicamente, fala a verdade aqui. Quantas vezes essa semana você quis ficar deitado na cama mais um pouquinho? Só um pouquinho assim, só mais um pouquinho, só mais 5 minutos. Quem aqui é aquele pecador que coloca o despertador 6h15, 6h20, 6h25, 6h30, e aí coloca aquele último mais alto, acordar mesmo, sair correndo 6h45? Quem faz isso aqui? Pois é, existe a necessidade de acordarmos.
Assim como você desperta todos os dias, você precisa despertar para a sua realidade espiritual, para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, as lutas que você tem vivido, que você simplesmente não enxerga, porque você fica deitadinho na cama debaixo do seu cobertor espiritual, esperando que nada te atinja, enquanto tudo está acontecendo à sua volta. Você entende? Entende o que eu estou falando? Dá um sorrisinho para o seu irmão aí do lado. Fala para ele: acorda, chega de dormir. Paulo nos chama para entendermos o tempo em que estamos vivendo. Eu quero te dizer, gente, o tempo que vivemos é mau. As coisas, tudo que vemos, tudo aquilo que é lançado para nós na mídia, que domina os nossos pensamentos muitas vezes, está nesse lugar de verdade tomar nossa mente para que nós realmente estejamos na mão do diabo. Eu e você precisamos enxergar isso, nos livrar disso. Eu e você precisamos ter a nossa mente aberta e acordar. Quantas e quantas coisas, quantas e quantas situações, quantas e quantas coisas que a gente vê e a gente fala: poxa, isso aqui não tem nada a ver. Queridos, se aquilo alimenta a sua carne e o seu pecado, desculpa, mas tem a ver. Se aquilo alimenta a sua vontade, mas não tem nada a ver com a vontade de Deus, me desculpa, mas tem a ver. Me desculpa, mas você está escolhendo ficar de preguiça na cama, ao invés de se aprontar. Mas eu quero que você veja que não só o apóstolo Paulo nos direciona sobre a necessidade de estarmos espiritualmente acordados, como ele diz qual é a roupa que precisamos vestir depois de acordados. Venha comigo aqui no texto. Eu fico andando nesse altar aqui, depois eu fico exausta, sabia? Vem aqui comigo. Lá no versículo 12, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Já passou da hora de acordar. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura de luz. Depois de acordados, queridos, depois de enxergar que precisamos estar vigilantes, atentos, acordados para a realidade que estamos vivendo, eu e você precisamos nos vestir com as roupas apropriadas para aquilo que estamos vivendo. Você não faz isso? Você acorda de manhã, você escova o seu dente em nome de Jesus, você toma sua chuveirada em nome de Jesus, amém? Na igreja, amém? E depois disso você vai colocar uma roupa. Se você vai para a praia, você coloca um tipo de roupa decente, amém? Só para lembrar, decente. Você vai colocar uma roupa. Se você vai para o seu trabalho, você coloca uma outra roupa. Se você estuda, você vai colocar numa escola e você tem um uniforme, você vai colocar o uniforme. Se você vai para a faculdade, você vai botar uma roupa mais fácil de andar. Dependendo do que você for fazer, você vai se vestir apropriadamente para aquele evento. Você tem uma festa, um casamento, você compra um vestido, você compra um sapato, não é? Você se prepara para aquilo. Para todas as coisas, nós nos arrumamos com a roupa apropriada. Por que não fazemos isso com a nossa vida com Deus? Porque depois de entendermos que existe uma batalha, continuamos indo de pijama para o trabalho? Porque continuamos com roupas completamente inapropriadas para aquilo que a gente está vivendo? O apóstolo Paulo diz que a gente precisa deixar de lado as obras das trevas e nos revestir da armadura da luz. E estando de pé e acordados, a gente precisa entender que as roupas de dormir que estamos usando precisam ser deixadas de lado. Aquilo que nos domina durante o nosso sono espiritual precisa ser deixado de lado. Não basta você enxergar a sua realidade espiritual, meu amigo. Não basta você discernir aquilo que está acontecendo, mas você precisa escolher se livrar dessas coisas.
As obras pecaminosas, elas podem ser coisas que fazemos deliberadamente, gente. Mas elas também podem ser fruto da ignorância, fruto do erro, fruto da completa falta de conhecimento da palavra, muitas vezes. Muitas vezes deixamos de lado e ocultamos, e escolhemos viver de forma privada os nossos pecados. Quando, na verdade, o Senhor nos chama para colocarmos tudo à luz, deixarmos as obras das trevas e nos revestirmos da sua armadura. Que armadura é essa? A armadura de Efésios 6. Existe uma forma da gente se revestir. Existe uma forma de vestirmos e nos prepararmos para a batalha que está por vir. Existe uma forma de estarmos preparados para esse lugar, para a batalha do nosso dia a dia. Sabe por quê, gente? Porque todo dia você precisa encarar como essa batalha. Todo dia você precisa estar preparado para viver essa batalha. Vocês estão comigo? Vocês estão fazendo cara de interrogação. Vocês estão aqui comigo? Amém. Vocês já entenderam que vocês precisam acordar, amém? A gente precisa, todo mundo acordar. Mas a gente precisa se vestir da armadura de Deus para viver tudo aquilo que está acontecendo. Porque eu já disse, os dias são maus. A nossa realidade não é boa. O diabo está prontinho para te destruir ali na frente. Por isso você precisa estar preparado para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está escolhendo viver. Você precisa saber que quando você escolhe caminhar com o Senhor Jesus, isso é um privilégio, porque isso é uma proteção. E você, acordado, consegue vestir toda a armadura dele. Efésios 6 vai te falar sobre colocar os calçados do Evangelho da Paz, sobre se cingir da verdade, sobre colocar sobre o seu peito a couraça da justiça, que vai te proteger, e empunhar o escudo da fé, que é poderoso para parar todo o dardo do maligno. Lá em Efésios 6 você vai entender sobre o capacete da salvação e sobre a espada do Espírito. Eu não quero adentrar demais nesse assunto hoje, mas eu queria que você meditasse sobre como você tem caminhado. Se você tem vivido debaixo desses princípios, da verdade, da justiça, da salvação no Senhor, da fé e da arma poderosa que é a leitura da palavra de Deus. É assim que você se prepara para o seu dia. Depois de acordado, é com essa armadura que você se reveste. É com essa preparação que você vai viver o seu dia. Na certeza de que o Senhor está cuidando de você, sim, mas você está revestido dele e preparado para viver as batalhas daquele dia. Querido, todo dia é uma batalha. Não duvide disso. Eu não quero te assustar, mas o inimigo da sua alma, ele não descansa. Por isso, todos os dias você precisa estar preparado. Todos os dias você precisa estar vestido da roupa certa. E o apóstolo Paulo, ele continua nos mostrando não só como nos vestir, mas também como nos comportar. Como caminhar, como viver o nosso dia. Como, depois de acordados e bem vestidos, caminharmos no Senhor. Como a gente deve caminhar? Lá no versículo 13... Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Queridos, quando vestidos, preparados para a nossa batalha, do nosso dia, existe uma forma com que a gente deve se comportar. E o apóstolo Paulo fala de decência. E ele dá exemplos claros de pecados que eu vou te falar, eu e você como igreja já entendemos que são pecados muito ruins.
Você vai entender isso junto comigo. Veja aqui, ele fala em orgias e bebedeiras. Ele fala em imoralidade sexual e depravação. E ele fala em desavença e inveja. Você vai concordar comigo que você vai com certeza concordar comigo que o pecado sexual, a bebedeira, você já sabe que não agrada o coração de Deus, não é verdade? Você sabe que isso não é agradável ao coração de Deus. Você sabe até que existe uma preocupação nossa com a importância da gente não estar vivendo essas coisas. Mas eu quero que você perceba aqui que não só essas coisas, não só esses pecados o apóstolo Paulo denuncia, mas ele denuncia também a desavença, ele denuncia também a inveja, ele denuncia na mesma lista da orgia a desavença. Muitas vezes eu e você escolhemos nos comportar segundo o padrão e se vestir com a roupa certa, se falar as coisas certas, pensar nas coisas que nos comportar de acordo com o que a gente pensa que é certo, mas no nosso coração nutrimos e agimos com desavença e com inveja. Queridos, a contenda é algo que o Senhor abomina. Sabe o que é a contenda, gente? É aquela irmã que vira e fala assim para você: você viu? Fulano fez assim, 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 assim. Que absurdo! Ainda dá um agudo, né? Assim, que absurdo! Você não tinha nem visto o problema naquilo ali, não é verdade? Aí essa pessoa foi lá e plantou uma sementinha. Isso, só essa bobeira já é semear a contenda. Às vezes é uma sementinha do mal que vai lá e faz um comentário desagradável, uma coisinha que você fala: o que é isso? E muitas vezes eu e você somos contaminados por isso, contaminados por essa dificuldade de entendermos que na verdade isso é uma sementinha do mal que quer fazer crescer no nosso coração. E às vezes a gente se comporta, eu sei que aqui na igreja ninguém faz isso, tenho certeza, mas a gente conhece pessoas que fazem isso, não é verdade? Aqui ninguém faz isso, amém, aleluia. Mas a gente entende que o Senhor, Ele precisa ter a liberdade de tratar não só os pecados que aparecem exteriormente, mas os internos também. Aqueles da nossa alma, aquela inveja. Gente, uma vez eu conheci uma irmã da outra igreja que eu era. E ela fazia para todo mundo ouvir a seguinte oração: Senhor, não deixa nenhuma das minhas amigas casar antes de mim, não, porque eu não quero ficar sozinha. Resultado, ela foi a última a casar. Tipo assim, não tem como, gente, não tem como. É uma intenção do coração muito esquisita, fala a verdade. A Alessandra sabe dessa história, Rebeca, depois pergunta a ela. Verdade é que a gente precisa saber onde está o nosso coração e se comportar de forma clara. E sabe uma outra coisa sobre a desavença, gente? A gente fala assim: o Senhor abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. E aí você pensa que você está semear contenda entre irmãos é você falar mal pro Michel, que você vê domingo aqui, falar mal do Robson pro Michel, que você só encontra aqui domingo. Semear contenda às vezes é dentro da sua casa, é com seu marido, com seu filho,
é falar para o seu filho: tá vendo o que seu pai fez com você? É muito mais fácil você ser esse agente de destruição do que você imagina. E o seu comportamento precisa ser pautado pelas verdades da palavra de Deus, amém? Olha para o seu irmãozinho aí do lado aí, dá um sorrisinho para ele. Se for seu cônjuge, melhor ainda. Fala assim: eu não vou mais arrumar confusão não, hein? Se seu esposo, sua esposa não estão aqui, você pode falar isso em casa para eles também, amém? Em nome de Jesus. Ah, gente, eu esqueci de falar um super legal da gente se vestir da armadura de Deus. Dá um sorrisinho aí pro seu irmão, para você dar mais um recado para ele aí, ó. Tira o pijama. Coloca a roupa certa, hein? Eu esqueci desse, gente. Mas de verdade, eu meditando nesse texto, eu fiquei pensando sobre como vale essa reflexão. Povo, vem aqui comigo. Eu fiquei pensando sobre essa reflexão. Como é importante essa reflexão quando a gente de verdade acorda de manhã e tira o nosso pijama e coloca a nossa roupa para sair. E eu acho muito interessante. Hoje à tarde eu fiz esse exercício, inclusive, quando eu estava me trocando para cá, para vir para cá. E eu achei tão poderoso isso, sabe? Declarar a palavra de Deus. E quando eu estou me vestindo fisicamente, sabe? Deixando de lado o pijama, o descanso, para me vestir da armadura de Deus que está preparada, faça esse exercício. E eu acredito que vai ser muito poderoso na sua vida também. Senhor, eu estou me vestindo agora da sua armadura. Quando você vai colocando a roupa, você está pensando em nada, pensando no seu trabalho, preocupado, estressado, vai pensando na palavra de Deus que vai ser melhor para você. E se veste dessa forma. Eu queria que você percebesse que finalmente o apóstolo Paulo, ele não só nos diz que precisamos acordar, que como devemos nos vestir, como devemos nos comportar, mas ele também fala sobre como devemos pensar. Para que a nossa manhã esteja completa, a gente acorde e viva o nosso dia, amém? Lá no versículo 14 ele diz assim: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Verdade é que muitas vezes a gente pode simplesmente falar um bom crentez, a gente pode agir parecendo que é crente, a gente pode falar sobre coisas que têm a ver com o reino de Deus e dentro de nós os nossos pensamentos estarem completamente contaminados, premeditando a nossa vontade e não a vontade de Deus, a satisfação da nossa carne e não a satisfação da vontade de Deus, premeditando como a gente vai fazer para pecar e ninguém ver, premeditando como a gente vai fazer para conseguir aquele lugar de poder, meditando como a gente vai conseguir, quais são as estratégias que a gente precisa para obter alguma vantagem que você sabe que você não deveria obter. E a nossa mente fica dominada por essa preocupação e por esse movimento de desejar essa satisfação pessoal, interna. E nós vivemos meditando nisso, mas queridos, existe uma forma com a qual nós devemos pensar. E essa forma é sendo completamente revestidos pelo Senhor Jesus Cristo, a mente de Cristo. Não existe nada mais poderoso do que os seus pensamentos serem dominados pelo próprio Jesus. Coloque a mão na sua cabeça assim. Primeiro dá um sorrisinho pro seu irmão. Gente, quando eu falo sorrisinho tem que mostrar o dente, senão não vale, hein? Que não é sorriso. Dá um sorrisinho pro seu irmão e fala para ele assim: eu tenho a mente de Cristo. Ora aqui junto comigo. Jesus, me reveste agora da mente do Senhor Jesus. Me dá os seus pensamentos. Me mostra a sua vontade. Tira de mim tudo aquilo que domina
a minha carne e me faz ser direcionado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, o apóstolo Paulo aqui nos dá uma direção muito linda de como a gente deve viver a nossa vida. Queridos, Jesus está voltando. Existe uma pressa. Existe um anseio para que você se movimente nele, para que você alinhe o seu propósito com o propósito dele, para que a vontade dele seja feita em você. Existe um exército sendo arregimentado e você está sendo preparado para esse lugar, quer você queira, quer não. Por isso é importante que você acorde e viva a realidade do reino de Deus que está logo adiante de você. Chega de viver dormindo, se preocupando com a próxima série do Netflix, se preocupando com o próximo joguinho de celular que você vai jogar. Chega de viver dormindo. Chega de se preocupar com a sua próxima promoção do trabalho. Chega de arrancar os seus cabelos e falar assim: eu não posso abrir minha casa para uma célula, porque vai sujar o meu sofá. Chega disso, acorda. Você está vivendo algo muito maior e muito mais relevante, muito mais importante. A sua vida tem muito mais propósito do que você acordar de manhã e dormir de noite, trabalhar e ganhar dinheiro. Você vive por um propósito e é nesse lugar de propósito que você precisa viver. O Senhor te chama para entender isso e parar de viver dia após dia só dormindo, mergulhado nas suas vontades. Saia desse lugar. Saia desse lugar, e quando você sair desse lugar, entenda quais são os próximos passos para que você se mantenha acordado. Se revista da armadura de Deus. Saiba como se comportar. Tenha peça para Ele, a mente dEle, a mente de Cristo. É Ele que te chama para viver tudo isso. O apóstolo Paulo, sabiamente, direciona a igreja de Roma nessa convicção. E eu quero que você perceba que lá no versículo 10, no versículo 11, ele diz assim: façam isso, amem uns aos outros, façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Os dias são maus, o tempo em que vivemos é mau. Chega de viver dia após dia. Ao mesmo tempo, compreenda o tempo que você vive hoje. Será que você já acordou? Será que você está até enxergando o que está acontecendo, mas você deixou de se revestir da armadura de Deus? Será que você não conseguiu mudar ainda o seu comportamento? O que será que você tem pensado? Em que fase, em que etapa você está da sua manhã com o Senhor? É hora de abrir os olhos, levantar da cama, tirar o pijama, vestir a roupa certa e sair aí cumprindo com tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. É hora disso. Amanhã é para isso. E eu e você precisamos estar preparados nesse lugar. Pastora, como eu vivo isso? Querido, o primeiro passo para a sua vida com o Senhor precisa ser entregar a sua vida a Ele. É Ele quem vai abrir os seus olhos. É Ele quem vai te mostrar qual é o comportamento que você precisa. É Ele que vai te dar a mente dele. Por isso eu vou pedir para toda a igreja fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. E eu queria que nós fizéssemos juntos uma oração hoje. Você pode orar no seu coração, pode declarar em voz alta, pode fazer conforme aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Ore assim: Senhor Jesus, eu te entrego hoje a minha vida. Eu não quero mais viver para mim mesmo, dormindo, mas eu quero viver o seu propósito. Eu quero viver a sua realidade.
Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu te declaro, eu te reconheço hoje, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Espírito Santo, eu te dou liberdade para morar no meu coração e me ajudar a viver todas as manhãs preparado para tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus. Amém.